Meu nome é Israel Henrique Cruz, esse projeto é orientado pelo professor Dr. Cristiano Francisco Oller, e eu vou apresentar sobre a estabilidade térmica de nanoscrews de pentagrafeno. Por muito tempo, os pentágonos em cadeias carbônicas foram considerados defeitos topológicos e eles eram indesejados. Porém, essa visão mudou a partir de 2015, quando foi lançado à comunidade científica um novo alótropo teórico do carbono, o pentagrafeno, que seria uma estrutura composta inteiramente de pentágonos. Nos estudos iniciais, essa estrutura demonstrou uma alta resistência mecânica, maior até mesmo que o grafeno, e um band gap intrínseco, entre outras propriedades que motivaram mais estudos sobre essa estrutura. Devido aos ângulos de ligação, ela apresenta uma estrutura rugosa que dá a ela uma certa espessura, e isso vai influenciar algumas propriedades da estabilidade térmica do pentagrafeno. A partir do artigo de 2015, que apresentou à comunidade científica o pentagrafeno, vários outros estudos estudaram outras estruturas derivadas, como os nanotubos e as estruturas multicamadas, mas até hoje não tem na literatura nada sobre os nanoscrews do pentagrafeno, e por isso o objetivo desse trabalho é analisar a estabilidade deles. A metodologia que foi usada foi a da dinâmica molecular, que consiste em resolver a equação de Newton para N corpos a partir de um algoritmo, que nesse caso é o algoritmo de Verlet. O campo reativo usado é o AIREBO. O ensemble, que é o conjunto estatístico por trás, é o NVT, que conserva o número de partículas, o volume e a temperatura. Para conservar essa temperatura constante, foi usado o termostato de Nuser-Hoover, e tudo isso foi simulado a partir do aplicativo LAMMPS. Bom, a figura esquerda mostra o resultado até a estabilização do pentagrafeno. É possível ver que ele começa a se desenrolar por causa de uma tensão elástica da própria estrutura, e depois ele volta a se enrolar sobre o próprio eixo devido às forças de Van der Waals. Isso é um resultado análogo à figura da direita, que é a figura do grafeno. Nesse caso, a abertura é mais acentuada, porque no caso do pentagrafeno, as rugosidades fazem com que aumente a força de Van der Waals, então seja mais difícil essa abertura. Já no grafeno, como não tem essa rugosidade, ele abre bem mais, mas depois também começa a se enrolar sobre o próprio eixo devido à ação das forças de Van der Waals. O gráfico aqui mostra o tempo para estabilização do grafeno. É possível ver que a energia potencial pelo tempo vai diminuindo, ela vai oscilando e diminuindo a amplitude até chegar em um equilíbrio harmônico, em que oscila entre a abertura do grafeno devido às tensões elásticas e o fechamento devido às forças de Van der Waals. E ele fica estável oscilando nesses dois meios. Aqui mostra para o mesmo resultado para o pentagrafeno. É possível também ver que ele tem uma oscilação até estabilizar em uma estabilidade mais estática, em que ele não oscila. Isso acontece provavelmente devido às rugosidades da estrutura, que fazem com que ela seja estática. A curva azul, embora não pareça, quando aumenta o tempo, ela se torna estável também. Eles são estáveis em uma energia potencial que quanto maior a temperatura, maior a energia potencial. Mas tanto 100, 300, 500 e 700 kelvins, ele atinge a estabilidade térmica. E basicamente essa é a conclusão, que os nanoscrews do pentagrafeno têm uma estabilidade térmica na faixa de 100 kelvins a 700 kelvin. Obrigado.